Geração P. P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Oi, eu sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando da Suíça, e estou com a escritora e advogada Ruth Manus, minha parceira nesse podcast, direto de Lisboa. Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e histórias que mostram o impacto da pandemia do coronavírus no mundo. Nesse episódio, a gente conversa com Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, falando direto de Imperatriz, no Maranhão. Sônia, seja bem-vinda ao Geração P. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Eu começo te fazendo uma pergunta inevitável. Como que você tem avaliado a atuação do governo federal em relação à proteção dos povos indígenas perante essa pandemia que a gente está vivendo? Ok, Ruth, muito obrigada. Obrigada, Jamil. Para mim também uma oportunidade, excelente de estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco desse contexto, que está acontecendo aqui entre os povos indígenas em tempo de pandemia. E aí, quando você fala o que o governo está fazendo para proteger, eu posso falar o que está fazendo para desproteger. Porque a gente que traz todo já um histórico de ameaças, de invasões territoriais, de ataques, de violências, essa pandemia chega e reforça muito mais ainda todos esses problemas históricos. E ao mesmo tempo que a gente precisa dar conta de olhar de forma preocupada para controlar e combater essa pandemia, nós não podemos tirar o olhar daqui de todos esses problemas que nunca foram respondidos, que nunca foram resolvidos. E que agora se junta tudo e aumenta ainda mais a preocupação entre os povos indígenas. Então, aqui no Brasil é assustador essa constatação de que o governo faz tudo que não tem que ser feito, ou orienta tudo ao contrário do que se tem que fazer. E aí, pior do que ir na contramão, acaba sendo muito omisso, negligente com tudo nesse momento. E para nós, povos indígenas, muito mais do que sentir essa negligência, é sentir um racismo institucional que acaba se transformando no genocídio autorizado. Logo lá no início, quando tivemos o primeiro caso do indígena contaminado, foi uma indígena jovem do povo Cocama, no estado do Amazonas, que foi contaminada por um médico. E nada foi feito para se instalar alguma barreira sanitária para evitar uma maior contaminação. Então, o resultado foi o quê? Que hoje já morreram 40 pessoas somente do povo Cocama, no estado do Amazonas. E é por isso que eu digo que é um risco de genocídio, porque se nada se fizer, mesmo daqui para frente, o risco de letalidade, generalizada, está muito, é muito grande, assim. E aí nós temos nesse momento, já 121 casos de óbitos entre os povos indígenas, 121, olha só, isso não é pouca coisa, Desses 121 casos, a maioria está no Amazonas. Nós temos 89 casos só no estado do Amazonas. E aí daí vem o estado do Pará, Amapá e Roraima, que são os estados da Amazônia que estão com o maior índice de contaminação, E aí nós temos um número já de 846 contaminados, nesse dia 26 de maio, Então, eu queria só também trazer esse número para uma análise em relação à população geral, sobre a letalidade. Então, esse número de óbitos corresponde a 14,3% da letalidade entre os povos indígenas, enquanto que na população brasileira no todo é 6,5%. Então, quando você traz esse recorte indígena, mesmo só um número de 121 óbitos e que dá esse percentual, nos mostra que
esse número está crescente a cada dia. Então, o que os estudiosos estão falando para a gente é que a tendência é que a intensidade de contaminação por esse vírus nos povos indígenas se dê a partir da metade de junho, né? Da metade de junho em diante. Então, nós estamos realmente assim, num momento muito perigoso, muito preocupante, que nós temos que buscar forma de atuar agora, né? E a gente não vê nenhuma atuação do governo federal para adotar ações, né, capazes de combater ou de evitar essa proliferação. Sônia, e o que vocês, ou o movimento, tem feito na tentativa de combater a pandemia? Então, o movimento indígena, né, realizou nesse período aqui, de 27 a 30 de abril, realizamos o acampamento Terra Livre online para fazer essa discussão, né, tanto da pandemia quanto de todos esses ataques por medidas legislativas que continuam tramitando no Congresso Nacional, né, e tantas outras, né, situações que aparecem mais fortes nesse momento. Realizamos em seguida a Assembleia da Resistência Indígena para a elaboração de um plano de enfrentamento, considerando esse perigo, né, de maior intensidade a partir de junho. O que se pode fazer agora nessa nova etapa? O primeiro trabalho foi de orientar os bloqueios, né, das entradas das aldeias, foi de evitar visitas, foi de usar a higienização, né, de lavar as mãos, usar máscaras. Então, a gente continua com essas orientações que são importantes, mas a gente precisa pensar de como estruturar daqui para frente para casos de isolamento, né, que a pessoa precisa de isolamento quando está contaminado ou mesmo de tratamento. Então, nós estamos agora nesse período de elaborar esse plano. Esse plano, a PIB, ele consta medidas emergenciais, que é o todo, né? O que precisa fazer agora, medidas legislativas, o que a gente pode combater ou tentar incidir no Congresso, medidas judiciais, né? O fortalecimento de uma rede internacional para poder aumentar esse apoio, né, da comunidade internacional e a parte da comunicação. Como fortalecer as redes a partir do que a gente já tem, né, e usar a linguagem tanto de orientação para dentro, que vai desde os podcasts, né, desde vídeos, a radiofonia para chegar nos mais diversos, né, lugares, áreas mais remotas, e também essa comunicação para fora, para denunciar, para visibilizar, né, assim, a real situação. E Sônia, vocês têm um levantamento diário com dados sobre como a pandemia afeta os povos indígenas. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre o porquê de vocês estarem fazendo isso? Porque a gente observou que a SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, primeiro estava se negando a notificar os indígenas que não estão nas aldeias, né? Os indígenas que estão em situação de contexto urbano não recebem atendimento e nem são notificados pela SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. E aí a gente começou, né, a perceber isso e nós começamos uma forma de registrar tudo, porque a SESAI precisa garantir um atendimento igualitário para todo mundo, né, para todos os indígenas. Então a gente sentiu essa necessidade de registrar. E com o aumento desse número de forma muito acelerada, a gente começou a perceber que a SESAI não estava só não notificando os indígenas que não estão nas aldeias, mas não estava notando mais nada, porque a própria declaração de óbito divulgada pelos DICEIs não estava sendo atualizada no boletim da SESAI. Então a gente começou, né, essa preocupação de ter isso registrado, porque a gente já viu isso, né, essa história, na ditadura militar, quando 8.400 indígenas foram mortos e não foi registrado oficialmente em lugar nenhum. 30 anos depois, o relatório Figueiredo mostrou os desaparecidos pela ditadura. Então, a gente está registrando isso diariamente, porque a gente não quer que daqui a 30 anos, né, apareçam os registros dos mortos pela Covid-19. E a gente não vai esperar pelo Estado brasileiro, pelos órgãos e principalmente por este governo, porque o que eles querem mesmo é esconder esses números, né, esconder essa realidade e assim, né, omitir, né, ou negar o apoio que tem que ser dado. E para complicar ainda mais, a gente começou a fazer parceria com os DICEIs, com os polos base, enquanto movimento indígena, e levar algum tipo de apoio, como EPIs, né,
os equipamentos de proteção individual para as equipes. E aí nós fomos surpreendidas por uma carta da CESAI enviada aos DICEIs, impedindo o recebimento desses apoios que estavam chegando. Né? E aí a gente foi para cima, né? A gente foi lá e pressionou. E aí, no final, na quinta-feira, a gente recebeu outra carta, né, deles mandando para o DICEI, mudando a versão primeira. Então, no momento que o mundo inteiro está gritando por apoio, né, por ação humanitária, como que vai se negar um apoio para salvar vidas, né, ou para ajudar quem precisa? Então, isso é inadmissível, essa postura, né, do governo federal e aqui, né, fazendo esse recorte em especial a CESAI. Então, nós estamos com esse plano de enfrentamento e vamos seguir articulando parcerias para que a gente possa ter condições de implementar. Sônia, isso que você colocou é extremamente importante, porque, de fato, você está tocando num tema, eu diria, delicado, que é a subnotificação, né? Agora, essa subnotificação nos povos indígenas, ela não reflete um mal-estar muito maior? Será que não seria um espelho de uma realidade ainda mais dramática, que é justamente a do risco de extermínio de alguns dos povos? Quer dizer, como é que vocês estão lidando com isso, no sentido, a subnotificação, ela é, vamos dizer assim, predeterminada ou ela é um acidente? Como que vocês têm visto isso? Nós estamos vendo essa subnotificação, né, como assim, algo proposital, né, porque esse governo já vem negando esse atendimento. Desde a campanha, né, já vem anunciando uma política integracionista dos povos indígenas, né? E a gente já viveu essa política integracionista no passado, principalmente na época da ditadura, né? Onde 4 milhões de indígenas foi reduzido a 200 mil nesse período, né? E povos inteiros foram exterminados, né? Culturas inteiras foram dizimadas exatamente por essa política integracionista. E quando o Bolsonaro traz de volta esse resgate da ditadura, né, dessa prática integracionista, porque ele já tá começando a efetivar essa prática, né? Então, com certeza, não é algo isolado que está acontecendo. Essa subnotificação, ela é programada, né, para trazer os indígenas já para essa efetivação de sua decisão, né, que é integrar os indígenas a um padrão único de sociedade, a um jeito único inclusive de produção, né, já trazendo aqui o que ele está tentando nesse momento, que é transformar os indígenas em trabalhador rural, né? E pior, ainda querendo dizer que tem que produzir em grande escala para exportação. Então, é isso que ele tenta trazer, mas o que tem por trás disso? Mostrar que os indígenas não precisam mais de territórios regularizados, que, né, não tem mais essa história de território sagrado, que agora a terra é um bem de consumo, é um bem de exploração, né, e que todos têm que ser integrados mesmo, porque o que interessa é ter renda, né? É ter renda, é garantir a economia. Então, essa pandemia e essa subnotificação, com certeza, vem reforçar já essa política, né, desse governo, e que nós temos que lutar para que seja interrompida imediatamente. Ô, Sônia, eu estava pensando aqui, né, que quando a gente estuda história na escola, a gente aprende sobre o fato de que os colonizadores levaram uma série de doenças para o Brasil, né, lá em 1500, que acabaram por dizimar povos indígenas. E eu estava pensando que, de certa forma, o que a gente está vendo é um cenário que se repete, né, porque essa é uma doença, a Covid-19, que chega no Brasil levada também por, né, uma população branca e privilegiada e que acaba contaminando uma série de outros núcleos da sociedade. Como que os povos indígenas estão encarando essa situação que é quase uma repetição histórica, né? Sim, exatamente, né? Uma repetição histórica, né, de práticas muito violentas, né, sangrentas, como aconteceu durante todo o período de colonização, o período da ditadura. E exatamente por já ter passado por isso, é que nossos povos são todos muito assustados, né? Todo mundo muito assombrados, com medo, procurando formas de se proteger, porque a gente já viveu isso, né?
de povos inteiros exterminados e muitas das vezes de forma proposital. Por isso que a gente fala que nesse momento a subnotificação é a arma que está sendo utilizada para invisibilizar toda essa negligência, né? Porque na ditadura o que foi utilizado foi exatamente o vírus levado para dentro das aldeias com roupas, né, e até com alimentos para poder envenenar e matar aqueles povos. Então, da mesma forma, né, que aconteceu naquele período, né, usando outras estratégias, né, estão fazendo agora. E quando a gente fala que nós estamos buscando refúgios, né, buscando formas seguras de se proteger, a gente cai ainda, né, nessa triste realidade de povos que não têm seu território, que não têm sua aldeia, que não têm sua terra demarcada, como a realidade aqui no Mato Grosso do Sul, que os indígenas vivem, né, na beira das estradas, porque seu território está entregue para fazendeiro, né, e muitos não têm água nem para beber e muito menos para lavar as mãos. No sul do país, que a gente tem ali uma realidade de mais de 60 acampamentos, que as pessoas vivem debaixo de lona, entre o asfalto e a cerca do latifúndio, né? Da mesma forma, no Nordeste brasileiro, as pessoas vivem, né, em retomadas de terra, né? Também porque as terras foram entregues para fazendeiro, para especulação imobiliária, né? E, enfim, a gente percebe que essa orientação mais recomendada, que é ficar em casa, lavar as mãos, infelizmente, ainda é privilégio de uma pequena elite. Geração P volta já. O podcast UOL Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do UOL. Você pode ouvir o UOL Entrevista e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Sônia, eu queria te fazer uma pergunta até, eu diria, mais cultural, no sentido das diferenças de percepção do que é uma pandemia. Essa pandemia, ela chacoalhou com a sociedade rica, com a sociedade, obviamente, com as periferias. Aí a gente vê, aqui na Europa, mas também no Brasil, uma série de teorias do porquê essa pandemia chegou. E cada um, e cada sociedade, cada religião olha para essa pandemia até de uma outra forma, né? Algumas, eu diria, muito interessantes, outras já são teorias da conspiração, e aí obviamente estamos falando de desinformação proposital, o que não é o caso. E a pergunta com relação aos povos indígenas é como que é visto uma pandemia? O que ela significa? Como que obviamente é difícil colocar todos os povos indígenas num grupo só, obviamente não são, obviamente existe uma percepção bastante diferente em relação a cada um dos grupos, mas o que significa um vírus novo? O que significa uma pandemia para os povos indígenas? Jamil, é certo que, né, é uma diversidade de povos, de culturas, né, de costumes e compreensões, mas acho que um ponto a gente tem muito em comum quando se trata, né, do conceito que a gente tem ou da leitura que a gente faz em relação ao surgimento dessas pandemias por meio de vírus, né? Porque para nós é o retrato, né, do desequilíbrio da natureza, né? Da forma como a Terra está sendo, né, altamente atacada, explorada, né, e utilizada de forma errada, totalmente predatória. Então, essa utilização da terra dessa forma, né, faz com que a terra grite para que seja devolvido a ela tudo que foi retirado, né? Ela grita para voltar ao seu estado de origem. E já faz tempo que a terra vem dando muitos sinais, né? Estamos convivendo agora com os efeitos das mudanças climáticas, que também, igualmente, é muito grave, tanto quanto a pandemia, né? E quando você olha a pandemia e mudanças climáticas,
a gente ainda pode perceber as mudanças climáticas com muito mais gravidade ainda, né? Porque supõe-se que a pandemia passa, né? É um período grave, preocupante, está matando muita gente, já matou milhares de pessoas, mas há uma estimativa aí, né? Uma perspectiva que ela vai passar, embora deixe um prejuízo muito grande, né? Na vida de muita gente. E as mudanças climáticas, se a gente não adotar um rompimento agora com esse modelo, né, de crescimento econômico, de desenvolvimento baseado na exploração da terra, né, da destruição do meio ambiente como está hoje, as mudanças climáticas não vão passar. Elas vão só piorar cada vez mais, né? E a gente já está sentindo muito isso, né? Essa pressão de todos os lados, ou mais quente, ou mais frio, ou degelo, ou furacões, ou secas, ou enchentes, né? De alguma forma, todo mundo já está sentindo o efeito das mudanças climáticas. Mas pouca gente está entendendo qual que é a causa e o que se tem que fazer para poder acabar, né? Ou conter esses efeitos. Então, nós indígenas não tem como a gente fazer essa leitura do surgimento do vírus, né? Que provocou a pandemia, sem trazer essa preocupação, essa leitura, né, dos cuidados que se tem que ter com a Mãe Terra. Sônia, da sua experiência internacional, que eu sei que é considerável, eu queria saber, olhando para esse momento que a gente está vivendo, né, se você considera que vai haver um reforço da cooperação internacional, né, nesse mundo pós-pandemia, se a gente vai ter um fortalecimento do direito e da cooperação internacional, ou se da sua experiência e na sua visão, será que a gente vai ter um reforço do egoísmo, um reforço, né, dos rompimentos entre as relações dos países e até, quem sabe, um triste fortalecimento do nacionalismo? Você está pendendo mais para qual lado? O lado mais otimista ou mais pessimista da questão? Olha, eu estou querendo ser muito otimista, sabe? Eu estou bem querendo ser otimista e acreditar que essa pandemia vai deixar algumas lições, né? Porque é um momento que muita gente está conseguindo olhar para si mesmo e perceber que ninguém é autossuficiente, né? Que todo mundo depende, né, de outra pessoa. Nesse momento que as pessoas é impedido de dar um abraço, que está sentindo falta desse abraço, né? Que muitas das vezes nem sabia o quanto importante era, né? Então, as lições que eu acho que tem que ficar nesse momento, uma é exatamente esse exercício da solidariedade, né? Que as pessoas têm que ter mais empatia com o outro, se olhar mais, né? Se colocar mais no lugar do outro. Porque tem muita gente precisando nesse momento de apoio, de ajuda. E eu estou vendo que muitas pessoas que sempre estiveram trancadas no seu apartamento sozinho, estão buscando forma de ajudar o outro, né? E a outra coisa é exatamente essa sensibilização, né? E essa consciência política, mais ecológica, né? De se reconectar com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza e entender que nada do que ele se utiliza hoje, que em qualquer lugar que seja, é um produto final, né? Tudo tem uma origem e essa origem está vindo de um lugar que muita gente não sabe, né? Muita gente acha que a água que ele compra na garrafa mineral ou na torneira da casa dele nasce ali e não sabe que vale a luta política que a gente faz e que paga com a própria vida para garantir que essa água chegue, né? Ou mesmo o leite que a pessoa bebe na caixinha, não sabe o quanto que está prejudicando lá no território, impactando o meio ambiente e com isso impactando a sua própria vida. Então acho que as pessoas precisam entender um pouco, né? Também como as suas formas de consumo podem ou não influenciar nessas mudanças que precisam acontecer daqui para frente, né? E o terceiro ponto, acho que é o rompimento mesmo com esse modelo, né, econômico, altamente predador, né? E com isso, para mudar esse modelo econômico, uma coisa é clara, a descentralização do uso da terra. Nós temos que, né, mudar com esse modelo para retirar essa terra, né,
que está sendo entregue na mão de 1%, né, por exemplo, de proprietário rural. E ser descentralizada para diversidade de produção e não para essas monoculturas como está. Então, é um modelo que não se sustenta mais, já está mais do que dado. E aí a gente precisa, né, influenciar para essa sensibilização, para essa consciência. E eu acho que é isso, né, um pouco desses 3 pontos. E aí eu vejo, claro, eu acho que vai demorar um pouco ainda para que volte, né, as coisas, a sua rotina. E eu não vou nem dizer a sua normalidade, porque eu acho que a normalidade que vem acontecendo, a gente não pode sair dessa daqui, né, e voltar para o mesmo ponto de onde a gente parou. Não podemos. Eu acho que essa normalidade que a gente vinha, ela estava totalmente acelerada, né, e totalmente também equivocada. A gente precisa agora partir de um outro ponto e que seja uma normalidade agora que tenha esse respeito, né, a vida, a solidariedade entre as pessoas, enfim, e as formas mais coletivas de vida, né? Então, embora demore um pouco ainda essa liberação para todo mundo circular entre todos os países, né? Mas eu penso que esse espírito de solidariedade ele tá se aflorando mais. Ruth, você sabe que você fez uma pergunta para a Sônia sobre a cooperação internacional, sobre o envolvimento internacional, ela falando aqui das fronteiras, mas talvez você não saiba, o ouvinte certamente não vai saber, mas a Sônia é uma das principais, eu diria, ativistas brasileiras no exterior, que circula aqui em Genebra, na ONU. Eu acho que ela tem até carteirinha já aqui na ONU, de tantas vezes que ela passa por aqui, mas teve um episódio que eu nunca vou me esquecer. Eu estava dentro do gabinete da primeira-ministra da Noruega, dentro do gabinete, esperando o presidente naquele momento, que era o Michel Temer, que ia ter uma reunião com a primeira-ministra, e do lado de fora, claro, na Noruega, em Oslo, tudo é pequenininho, o palácio da primeira-ministra era, na verdade, uma casa, né, relativamente pequena. De repente tem barulhos fora da janela, a gente olha para fora da janela e tem um protesto acontecendo. Fora Temer, né? Gritando. Fora Temer, eu lembro Muito dessa. Bom. E eu saí do gabinete, saí para ver lá fora o que estava acontecendo. Quando eu chego lá fora, quem estava com uma placa Fora Temer e pedindo proteção à Amazônia? A Sônia. Né, em Oslo, lutando ali e muito presente nessa, eu diria, nisso que ela falou, de saber de onde vêm as coisas. Né? Jamil, eu acho que a Sônia deve ter sido um marco na história de Oslo, né? Porque não acontece muita coisa lá. Então, que bom que a Sônia foi pela causa e também para dar uma animada ali, não é, Sônia? Certamente, o que eu quero dizer é que a tua participação internacional, ela tem uma repercussão grande, não só no Brasil, mas também fora. E queria te agradecer muito por ter participado aqui do nosso podcast, de olhar para o futuro, de olhar de uma forma diferente e olhar de uma forma sólida, eu diria, porque só mesmo compartilhando todas essas visões é que a gente vai poder construir alguma coisa nova, sustentável e que tenha a proteção para toda a diversidade que merece ter essa proteção. Então, te agradeço muito, muito mesmo e, claro, ficamos aqui esperando por novidades e que esse genocídio, obviamente, seja evitado. Sônia, muito obrigada também. Receba o meu abraço à distância e todo o meu respeito pelo seu trabalho, pela causa que você abraça, que é uma causa que é do Brasil todo, embora muita gente não tenha consciência. O trabalho que você faz é um trabalho pelo nosso país, né, pela nossa cultura, não é dos povos indígenas, é nosso, né, é de todo mundo, é do Brasil como um todo, essa é a nossa riqueza. Então, obrigada pelo seu tempo e por toda a sua atuação. Tá joia, gente. Obrigada, eu que agradeço. Para nós é bem importante, né, estar nesses espaços de comunicação, né, de trazer essa voz dos povos indígenas e principalmente nesse momento, né, que a gente tem um governo altamente perigoso, né, é preciso a gente buscar outros caminhos para repercutir a realidade indígena, né? E termino dizendo que Bolsonaro não é mais um perigo só para os povos indígenas ou para o Brasil. Bolsonaro se transformou numa ameaça para o planeta. Obrigada. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação
de Juliana Carpanês.